Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a continuação da nossa aula sobre preparo de soluções. Durante a nossa aula demonstrativa experimental, nós vimos que soluções, né, as famosas misturas homogêneas, homogêneas. Uma das características das soluções é a concentração, é a propriedade que expressa o quanto dos componentes que constituem a nossa solução. Especificamente, nós vamos hoje trabalhar no preparo de duas soluções. A primeira solução que nós vamos ver como fazer o processo das contas é uma solução de hidróxido de sódio, tá? A segunda é uma solução de ácido clorídrico. Ambas soluções, elas têm como solvente água, ok? Água pura, H2O. Então, nós vamos ver alguns aspectos dessa conta necessária para a gente fazer. Bem, a primeira, então, dessas soluções vai ser a nossa solução de NaOH, hidróxido de sódio. Nós desejamos preparar um volume de 250 mililitros dessa solução aquosa de NaOH de concentração 0,15 mol por litro. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o hidróxido de sódio, pessoal, ele é vendido na forma de um sólido, tá? Então nós vamos recolher esse sólido. Ele tem algumas características interessantes, né? É um sólido higroscópico. Higroscópico quer dizer, quando a gente abre esse frasco e deixa no ambiente, a umidade, o vapor de água presente no ambiente, interage tão fortemente que essa água vai sendo dissolvida e, eventualmente, quando a gente vai pesar um pouco dessa massa, ela não é só o NaOH, tem um pouco de água também dissolvida, tá? Então, nós temos que saber qual é essa massa de NaOH que a gente vai, na sequência, solubilizar em água, tá? A gente adiciona, solubiliza em água. Depois a gente, como nós já vimos na aula prática, nós transferimos essa quantidade para o balão e completamos o volume até a marca do volume do nosso frasco, que é 250 mililitros. Bem, para a gente preparar essa solução, obviamente, a gente precisa saber qual a massa de NaOH. Mas para isso, a gente precisa fazer algumas contas. A primeira conta delas, pessoal, que nós vamos ter que saber, é conhecer as propriedades do NaOH. Então, o NaOH comercialmente disponível para análise puro, empregado nas análises de laboratório, nos experimentos, ele é um NaOH que apresenta uma pureza de aproximadamente 100%. O que quer dizer isso? De cada 100 gramas que você tira desse frasquinho aqui dentro, 100 gramas é NaOH, muito próximo de 100% de pureza. Ok. Outra coisa que a gente precisa saber é a massa molar. E essa massa molar determinada, então se a gente soma a massa do sódio, 22,99 alguma coisa. Se a gente soma a massa do oxigênio, aproximadamente 16, e a do hidrogênio, nós vamos ter uma massa molar muito próxima a 40,0 gramas por mol. Isto é, 1 mol da fórmula NaOH tem uma massa de 40 gramas. Então, é fácil a gente fazer as contas. A partir do nosso dado, a nossa solução, ela tem uma concentração, nós desejamos, tá? Uma concentração de 0,15 mol por litro. É interessante ver que a gente não tem 1 litro. O nosso objetivo não é preparar 1 litro.
Então, nós queremos preparar um volume menor. Então, a gente emprega a nossa equaçãozinha, concentração molar N sobre V. Nós temos volume, nós temos concentração e nós desejamos conhecer a quantidade de substância, que vai ser simplesmente N é igual à concentração do NaOH vezes o volume. Essa continha, pessoal, ela vai ser, então, o volume em litro, 0,25 litro, vezes a concentração. A concentração que nós queremos é 0,15 mol por litro. E essa conta, quando a gente multiplica, a gente vê que a unidade de litro, que é a unidade de volume, vai ser cancelada. A concentração, do NaOH, que é N sobre V, e aqui nós estamos determinando, na verdade, o N, tá? Um errinho, N do NaOH é igual. Ao fazermos essa continha básica, nós encontramos um N de 0,0375 mol, ou nós podemos expressar N do NaOH como um submúltiplo, 37,5 milimol. Quando nós vamos pegar o NaOH, nós não pegamos uma quantidade de matéria, nós não sabemos medi-la diretamente, a gente relaciona pela massa. Tá? E a relação básica é essa: quantidade de substância, a relação entre a massa da nossa substância e a massa molar, ou seja, a massa de um mol. Logo, se nós queremos a massa de NaOH, nós sabemos então quanto que é o N vezes a massa molar. E a massa de NaOH, para a nossa determinação, ela vai ser o produto de N, 37,5 vezes 10 a menos 3 mol, vezes a massa molar, 40 gramas por mol. Então, se a gente cancela mol com mol, vamos ter apenas grama. E essa massa, a NaOH, é igual a 1,5 grama. Bem, essa massa, pessoal, é justamente a massa que nós vamos ter que pesar, 1,5 grama. Nós temos que tomar os nossos cuidados para pesar, isso já foi retratado durante o vídeo da nossa aula prática experimental. A gente transfere para um becker. Esse becker, idealmente falando, ele tem que ser de plástico, melhor. A gente homogeneiza com o auxílio de um bastão de vidro. Depois a gente transfere, faz a lavagem desse becker, para a gente extrair o máximo da substância de interesse, que é o NaOH. Depois a gente completa e afere o menisco, nosso famoso menisco, tá? Então a gente afere o menisco, a linhazinha está mais ou menos nessa altura, a gente afere o volume e temos a nossa solução de hidróxido de sódio. Tá? Nós vamos ver na nossa próxima aula prática que essa solução ela é um padrão secundário. Então nós vamos aprender posteriormente como que nós determinamos a concentração real do hidróxido de sódio. Então, pessoal, agora é o nosso preparo da nossa solução de ácido clorídrico, né, de HCl. Mais uma vez, a gente tem que observar o volume dessa solução aquosa, a concentração dessa solução aquosa. Também nós temos que analisar a natureza do ácido clorídrico. Nós encontramos o ácido clorídrico nas nossas condições ambientais, ou como nas nossas condições experimentais, na forma de uma solução saturada de HCl. Esse é o nosso ácido clorídrico, é uma solução saturada. Então, nós temos uma certa quantidade de HCl, tá, que está presente com água. É isso que nós temos. Então, nós não podemos mais pesar. Nós vamos ter que retirar uma quantidade desse nosso
dessa mistura, né, de ácido clorídrico, HCl mais água, né? Nós vamos transferir para um becker, e isso, é claro, a gente faz isso em capela, porque ele libera os vapores de HCl, são vapores que incomodam em especial as regiões das mucosas. Isso pode provocar queimadura de primeiro até segundo grau. Nós temos que ter uma série de cuidados, então nós trabalhamos em capela. Então nós vamos transferir uma quantidade, ok? Próxima quantidade que a gente vai necessitar. Depois a gente vai medir essa quantidade com volume, a gente vai retirar uma certa quantidade, ok? Na sequência, então, a gente transfere para um balão. Como eu já mencionei para vocês, nesse balão tem que ter já uma certa quantidade de água, tá? Inicialmente tem que ter H2O. Nós nunca adicionamos água sobre o ácido, e sim um ácido sobre a água, seguindo um protocolo, com cuidado, mantendo uma série de precauções. Bem, a primeira etapa, obviamente, que nós temos que saber antes de sair fazendo o experimento, nós precisamos saber, pessoal, quanto, tá, digamos assim, qual o volume desse ácido clorídrico, tá, que nós temos que transferir para o balão de 250 mililitros. O volume desse balão é igual a 250 mililitros, a fim de obtermos a concentração de 0,05 ou 50 milimol por litro. Então, vamos começar. A primeira coisa que nós então precisamos saber, né, que não vai ser tão difícil, é a gente determinar, através da equação concentração N sobre V, nós temos a concentração que a gente deseja, nós temos o volume também que nós desejamos, então falta a gente determinar o N. O N, obviamente, é o produto da concentração, 0,05 mol por litro, vezes o nosso volume, que tem um volume em litro, de 0,250 litro. Unidade de volume é cancelada, então nós vamos ter um N, tá, igual, já colocando em milimol por litro, 12,5 milimol por litro, ok? Perdão, nós não temos o litro aqui, né? Nós temos 12,5 milimol, claro. Agora, pessoal, uma vez sabendo essa quantidade de matéria, nós, quando medimos o volume de HCl ou de ácido clorídrico necessário, na verdade, a gente não mede a quantidade de substância, a gente mede o volume. Mas com essa quantidade de substância eu posso determinar a massa, tá? Então, essa aqui é a quantidade de matéria de HCl que eu tenho presente. Dado essa massa, eu consigo a massa molar, a massa de 1 mol, né? Então, a massa é a relação N vezes a massa molar. Nós já vimos isso. A massa molar do ácido clorídrico, tá, que a gente vai encontrar no nosso frasco, ela é de 36,5 gramas por mol. Ok, então não basta então a gente fazer essa continha. Essa conta, né, diz para nós que nós precisamos de uma massa de HCl. Fazendo essa continha, vai dar para nós 0,4558 gramas. Bem, em princípio, a gente poderia colocar esse becker em cima de uma balança e sair pesando, mas essa não é a forma correta de se fazer a pesagem. A gente usa um volume, a gente mede um volume. Então, outra coisa que aqui a gente tem que levar em conta é que essa massa que nós queremos é só HCl.
E o nosso ácido clorídrico mais concentrado possível, ele tem uma pureza aproximada de 36 até 37%. Então a gente tira uma média, a gente olha no frasco e olha qual é essa pureza. 36,5%. O que quer dizer? Quer dizer que do nosso frasco de ácido clorídrico, tá? De cada 100 gramas do nosso ácido clorídrico, apenas 36,5 são de fato HCl. Como nós precisamos de uma massa de 0,4558 de HCl, a massa de ácido clorídrico vai ser esse valor M. Então a gente pode determinar essa massa aqui, tá? Aqui são as informações que nós utilizamos inicialmente. Continuando aqui no canto. Então a massa da solução de ácido clorídrico concentrado, ela vai ser igual a este produto. Fazendo essa continha, nós vamos ter uma massa igual a 1,249 gramas. Ok. Agora nós temos a massa. Mais uma vez, essa é a massa do ácido clorídrico que a gente vai retirar daqui de dentro. A gente poderia, em princípio, pesar, só que essa não é a maneira correta. Nós temos que medir o volume, mas nós temos a massa. Também nós conhecemos a relação entre a massa e o volume de uma substância. E essa relação é a densidade do ácido clorídrico, que também é uma propriedade tabelada. A gente pega esse frasco, olha e vai estar lá tabelada. Então basta a gente fazer essa conta aqui. Então o volume do nosso ácido clorídrico concentrado, ele vai ser igual ao produto, a razão entre a massa, que a gente sabe, está aqui, e a densidade, né? Isso implica, então, que esse volume de ácido clorídrico concentrado, fazendo as continhas, substituindo, né? Nós vamos encontrar, então, a massa 1,249 dividido pela densidade, quando a gente olha lá tabelada. Essa densidade dá 1,19 gramas por mililitro ou por centímetro cúbico. São unidades equivalentes. Então, 1,19 gramas por ml. Aqui a massa em gramas. As unidades de massa se cancelam, fica a unidade de volume. Ácido clorídrico vai ser igual a 1,05 mililitro. Tá? Nós podemos usar uma pipeta graduada, que mede aí entre 1 e 2 mililitros, ou um pouquinho mais de 1, e determinar esse volume. Essa é a alternativa. O que acontece às vezes também é que nós podemos aproximar esse volume de 1 e a gente faz as contas contrárias para calcular qual é a concentração nominal dessa solução. Também, pessoal, como eu já comentei no preparo da nossa solução de NaOH, o ácido clorídrico ele também não é uma substância padrão primário. Essa solução saturada, quando nós abrimos o frasco, nós começamos a perder os gases HCl. À medida que esses gases vão sendo liberados na capela, a concentração real de ácido clorídrico de HCl no ácido clorídrico concentrado vai diminuindo com o tempo. Então nós temos que fazer a padronização, mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. E até mais.